Aqui eu queria voltar no caso do cidadão que ejaculou no ônibus, que eu vi que é engraçado, mas é um problema político importante, que isso daí dá muita polêmica, né? Deu polêmica, inclusive o pessoal me chamou a atenção que no chat da análise política da semana passada, algumas pessoas contestaram a nossa tese. E pior, né? Eu cheguei a ver na página do nosso companheiro Vitor Teixeira, que ele publicou uma charge, e o pessoal supostamente feminista, assim, a agressividade, falando que ele não era gente e tudo mais, parecia que o pessoal era feminista do Bolsonaro, né? É exatamente o mesmo estilo que eu já tinha reparado, né? Esse estilo domina o setor da esquerda há muito tempo. E é um estilo... As pessoas de esquerda que fazem isso não se dão conta, mas é uma maneira da direita agir. Então, por exemplo, no nosso caso, não adianta mandar a gente tomar naquele lugar, falar que a gente não é gente, porque da mesma maneira que a gente não aceita essa baboseira da direita, que volta e meia está falando isso daí, né? Também não vamos aceitar da esquerda. Menos ainda nós vamos aceitar da esquerda. O problema aqui é o seguinte, é preciso debater uma política para um movimento em geral. O movimento tem que ter uma política. E essa política tem que ser debatida de uma maneira racional. Não adianta gritar. Não adianta perder a calma, não adianta se descabelar porque você quer defender uma causa. Até porque o mundo não anda no ritmo da sua impaciência. Você vê, derrubaram o governo um ano atrás e até agora não aconteceu nada, não é? Se você vai ficar impaciente, você vai morrer do coração. Se você tem um pico de pressão alta aí, vai ter um ataque cardíaco, um AVC e vai morrer do coração. Tem que discutir o problema de uma maneira clara, para que todos entendam, né? Então, eu queria aqui mais uma vez explicar o problema, que eu acho que é uma questão importante. Eu vi que não sei também dimensionar, um setor, né, principalmente de mulheres, mas homens também, que se dizem feministas, adotam essa posição de que você tem que aumentar as penas, quer dizer, em resumo, aumentar a repressão estatal, ou seja, policial, judiciária, para defender as mulheres. Né? Então, vamos esclarecer uma coisa. Em primeiro lugar, embora nós não concordemos com os métodos, nós concordamos que a luta das mulheres é uma luta importante. Né? As mulheres são metade da sociedade, são metade dos oprimidos dentro da sociedade. Nós não podemos conceber a libertação, né, dos oprimidos e dos explorados, sem incluir aí como questão decisiva a libertação das oprimidas e exploradas que estão dentro desse conjunto. É uma questão chave. O problema aqui, o debate que tem que ser feito, é um debate sobre como fazer isso daí. Né? Essa é a primeira explicação importante, porque eu notei que no debate é assim, o debate tem um tom de fanatismo, né? E o fanatismo é meio assim, se você não pensa exatamente como eu, você está contra a mulher. Não é assim. Por exemplo, eu vejo que vários setores aí que são feministas, que defendem o negro, etc. e tal, têm posições erradas, mas eu não vou ao extremo de dizer que essas pessoas estão contra a libertação da mulher e do negro, porque seria absurdo. Simplesmente vou dizer que, na tentativa de lutar pela libertação da mulher e do negro, eles estão adotando uma filosofia, uma política equivocada para lutar por essa libertação. Né? Então, a gente precisa colocar o debate em termos bem claros. O problema é o seguinte: quando um cidadão como esse daí, vai no ônibus, ejacula na mulher, que é um ato
evidentemente condenável, a nossa preocupação é a seguinte: não é que isso daí deva ser liberado, que a mulher pode apanhar e ninguém fazer nada, que pode matar a mulher, que não tem... Não se trata disso. O que nós estamos dizendo é que, se nós queremos defender a mulher, não será através do aparato judiciário e policial do Estado capitalista, dos opressores. Esses setores que querem defender a mulher desse jeito, eles não compreendem o que é o Estado capitalista. Para eles, o Estado capitalista é neutro. Tanto pode defender a mulher, como pode defender o estuprador. Depende, sei lá, de uma oscilação dentro desse Estado. Não é assim. A opressão da mulher é um aspecto da opressão que existe dentro da sociedade de um ponto de vista geral. Da opressão capitalista contra todos os oprimidos. E há muitos oprimidos numa sociedade capitalista, porque é uma sociedade que tem que colocar as pessoas numa situação de pressão extrema, de esmagamento, para poder conseguir aquilo que para eles é fundamental, que é o quê? Explorar as pessoas, conseguir o dinheiro, conseguir se enriquecer às custas das pessoas. Na medida em que nós damos ao Estado o poder de arbitrar, de aumentar penas, etc. e tal, nós estamos dando aos opressores, que são a essência do Estado, o poder de oprimir ainda mais a população. É uma fantasia acreditar que se você aumentar a pena por estupro, por isso, por aquilo, isso vai funcionar justamente para conter o estupro. Vai funcionar para defender a mulher. Não vai. É isso que o pessoal não consegue entender. Essa que é a grande divergência. A gente olha o sistema prisional brasileiro e a gente vê que o que nós temos lá é uma população pobre, em grande medida uma população negra, esmagada, que está lá pagando pelo pecado alheio, inclusive. Por exemplo, você tem lá um monte de pequenos participantes da operação de tráfico de drogas. Essas pessoas aí, eles representam o tráfico de droga? Não, eles são tanto vítimas do tráfico de droga quanto outros, contra outras pessoas. A lei não serve para punir quem é o verdadeiro culpado, serve para esmagar a população. É para criar um sistema de terror contra o povo. Uma boa parte do sistema prisional são mulheres. São mulheres que deveriam estar libertadas, não são libertadas. Elas pagam pela mesma situação que o pessoal quer criar com o aumento de penas. Não adianta colocar nas mãos de uma polícia criminosa e corrupta, de um judiciário criminoso e corrupto, a defesa de ninguém. Não é a defesa da mulher, de ninguém. Por exemplo, né, eu gostaria que as pessoas que defendem esse ponto de vista, eles fizessem o seguinte raciocínio. Se nós tivéssemos uma lei aqui, se nós conseguíssemos aprovar uma lei de que o rico tem que ter mais anos de cadeia do que o pobre, vocês acreditam que as prisões estariam cheias de gente rica? Lógico que não. Então, essa fantasia de aprovar leis, isso aí não serve para nada. Serve simplesmente para facilitar a opressão dos que não podem se defender. Esse é o debate. Não adianta ficar aí alimentando ilusões num regime jurídico, num regime parlamentar que só funciona a favor dos ricos. Nós não podemos ter uma mentalidade que seja uma mentalidade tão distanciada da realidade da população oprimida, explorada. Quanto mais se aumentarem as penas, seja por motivo A, B, C ou D, mais gente pobre vai ficar na cadeia.
É simplesmente isso que vai acontecer. Homens e mulheres. Aqui no caso, né, essas pessoas feministas, seja lá o que for, que defendem essa posição, não pensam no seguinte: o cidadão que fez isso daí, ele cometeu uma agressão, digamos assim, menor, que causa uma certa comoção, porque existe um setor da esquerda que está na luta do problema da mulher. Então, sem pensar, fala, é o problema da mulher. Então, já querem que essa agressão menor, ela seja equiparada à questão do estupro. Vocês imaginem se todos os crimes na sociedade fossem tratados da mesma maneira. Alguns são, né? Por exemplo, em caso de roubo, se você roubar um maço de cigarros, ou uma garrafa de cachaça, ou roubar 51 milhões e guardar no apartamento, a pena é a mesma, o que é absurdo. Quer dizer, vai terminar como? Eles vão prender todo mundo que roubou 51 milhões? Não. A maioria nunca vai nem passar perto da cadeia. Agora, os que roubaram um maço de cigarro e uma garrafa de cachaça, esses vão conhecer a realidade do inferno. Nem todos também, porque o sistema é ineficiente, né? O sistema prisional e judiciário, ele não tem também a possibilidade de botar todo mundo na cadeia. Se tivesse essa possibilidade, no Brasil não teria 700, 800 mil presos. Tinha 5 milhões de presos. 10 milhões, sei lá. É que, felizmente, né, a máquina de moer gente não dá vazão para tudo que eles gostariam de fazer, porque ela é ineficiente. Mas é uma coisa medonha, o pessoal teria que considerar tudo isso daí. A única coisa que nós vamos conseguir aumentando as penas, tornando os crimes todos eles hediondos, é botar mais pobre na cadeia. É isso que a esquerda precisa pensar. A esquerda teria que parar com esse negócio de aumentar penas. Isso só favorece a direita. Inclusive, queria chamar a atenção das pessoas que adotaram essa posição para o seguinte fato: os mais entusiasmados com a ideia de que tem que aumentar a pena, de que tem que prender o cidadão por fora do que diz a lei, que é até pior quase do que aumentar a pena, porque ele foi preso, né? Não perceberam que a campanha era feita pelo Globo, pela Folha, pelo Estadão, por toda a direita golpista. Por que será que eles estão tão interessados em defender a mulher? Eles defendem mesmo a mulher? Eles são a favor da libertação da mulher? Alguém acredita nisso, que a Folha de São Paulo é a favor da libertação da mulher? Então por que eles estão defendendo? Porque eles entraram assim com o maior entusiasmo na coisa, né? Eles estão defendendo porque a política deles é uma política de aumentar a repressão dentro do país. Então eles pegam uma causa que tem setores de esquerda que equivocadamente acabam apoiando e vão lá e aumentam a repressão. É interessante, o pessoal não se deu conta, né? Mas é interessante o seguinte: a esquerda brasileira deu uma grande contribuição para o aumento da população carcerária no Brasil. Porque em muitas questões foi essa esquerda que exigiu a criação de novos crimes, aumento de penas, a transformação de determinados crimes em crimes hediondos. O crime hediondo é um golpe direitista para aumentar a repressão contra a população. A esquerda, de um modo geral, ela não pode ser favorável ao sistema repressivo da burguesia. A chamada democracia cria essa confusão na cabeça da esquerda, principalmente daquela esquerda que não é popular, que não está ligada ao que acontece na periferia, não está vendo, né, o que é o esmagamento da população pobre
em todos os lugares do país, na periferia das grandes cidades, nas favelas, etc. e tal, no campo, não estão vendo isso daí. Eles têm uma concepção como se o mundo fosse assim um círculo social restrito em que eles participam, e não é assim. Toda vez que você aumenta uma pena, são milhares e milhares de pessoas que não iam ser presas e que são presas, ou que iam ser presas por um curto período e são presas por um longo período. Outra coisa também que a gente deve entender é o seguinte: a prisão, ela é um centro de tortura organizado contra a população. Se você participou de alguma operação do tráfico, entrou aí dentro, dependendo de onde você caiu no sistema prisional, você pode sair de lá uma pessoa muito brutal. Isso não é um centro de recuperação de nada, não é um serviço que é prestado à sociedade. É simplesmente um sistema de destruição de pessoas, de esmagamento das pessoas. Né? Que é a ideologia da direita brasileira. A ideologia da direita é que tem que matar o bandido. Quem que é o bandido, exatamente? Do que nós estamos falando? Um garotinho lá que está numa favela do Rio de Janeiro e que, pelas circunstâncias em que ele vive, ele ajudou o tráfico, é um bandido, tem que matar esse moleque? Depois, com essa ideologia de ter que matar o bandido, todo mundo sabe. A polícia entra numa favela, como aconteceu no Jacarezinho, eles entram atirando contra toda a população. A polícia não é amiga do povo, não é democrática. No Brasil, ela é uma das coisas... Em geral, ela é a parte mais antidemocrática de todos os regimes, tanto a polícia como os juízes. E no Brasil é uma coisa medonha, que vai além do que qualquer coisa em outros países que a gente conhece. A polícia dos países atrasados é ruim em todo lugar, mas eu, pela minha experiência, eu acho que pouquíssimos lugares têm um sistema policial tão violento, tão repressivo como tem no Brasil. Então, quer dizer, as pessoas que defendem esse problema, defender a mulher, lógico. Agora, acreditar que a mulher, que qualquer outro setor da população oprimido, vai ser defendido pelo judiciário, pela polícia, isso daí é uma fantasia, e é uma fantasia extremamente nefasta. Né? Não tem condições de ter uma política como essa. É uma política contra o povo, é uma política contra a esquerda, é uma política antidemocrática, é uma política contra tudo que é progressista. O pessoal, infelizmente, todo um setor da esquerda alimentou isso daí, mas é preciso fazer uma reflexão, abrir um debate no meio da esquerda contra esse tipo de coisa. Né? E finalmente, para concluir, né, depois de ter explicado toda essa parte, chega-se à conclusão de que o ejaculador aí é um doente mental. Então, quer dizer, ele faz uma coisa ruim? Sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que pegar um doente mental aí. Ele já foi preso, já foi condenado. Ele vai cumprir pena ali com outros criminosos. Isso é o que vai resolver o problema da mulher? Colocar um doente mental na cadeia? Quer dizer, o pessoal precisa parar um pouquinho e pensar, né? Sobre o que está fazendo. Lógico que não. Num regime socialista, um doente mental como esse iria para a cadeia? Não. Ele não iria para a cadeia. E depois também, veja só, é muita miopia. Você acreditar que você vai punir um pobre coitado como esse cidadão e você está atacando a opressão da mulher. A raiz da opressão da mulher está na classe dominante, está na cúpula dirigente política do Estado. Não adianta você sair por aí atacando qualquer pobre coitado. Inclusive, isso daí piora a situação, porque você teria que atacar a coisa de uma maneira eficaz, de uma maneira real. Né? A luta da mulher nunca foi uma luta contra uns infelizes aí, né? Destruídos pela vida que nem esse cidadão. Sempre foi uma luta política geral.
E as conquistas que as mulheres teve, é possível que muita gente não saiba disso, até porque eu vi umas coisas estranhas também, que falaram. Nenhuma conquista da mulher foi dada pela ONU, pela legislação norte-americana, nada. Tudo que foi conquistado pelas mulheres foi conquistado na base da luta e inclusive da violência. Pô, muitas mulheres não sabem, mas o movimento sufragista mais importante do mundo, que foi onde começou a luta pelo direito da mulher votar, que era na Inglaterra, era um movimento extremamente violento de mulheres. Elas queimaram vários prédios públicos, elas jogaram bomba em lugar, e até que o pessoal começou a ficar assustado com essa radicalização e acabou cedendo. Não vamos acreditar que o mundo é assim, você pega um deputado de esquerda, o deputado vai lá no Congresso Nacional, apresenta uma moção e a mulher sai liberada. Vamos ver se a gente consegue aprovar, né, a legalização do aborto no Brasil. Desafio alguém a falar que isso aí é possível no Congresso Nacional. Aumentar a pena para um coitado aí com problemas mentais, que ejaculou na mulher no ônibus, isso dá para fazer, porque o Bolsonaro vai apoiar. Mas na hora que você propuser a legalização do aborto, a direita não vai apoiar, não vai ser legalizado. Tem que, o movimento de mulheres tem que pensar o problema de uma maneira mais abrangente. A esquerda toda tem que pensar o problema de uma maneira mais abrangente. Isso, no final das contas, sem perceber, o pessoal leva adiante uma política reacionária, acreditando que está defendendo o interesse da mulher. Só uma coisinha que eu lembrei agora enquanto eu falava. Um cidadão contestou aqui uma coisa que eu falei, que era o seguinte, que os negros no Estado nunca conseguiram nada pela violência. Isso é um desconhecimento da história de qualquer país que teve escravos. Né? Primeiro que os negros só conseguiram alguma coisa pela violência. E a violência foi grande, viu? Porque a escravidão é uma coisa inacreditavelmente monstruosa e provoca uma violência muito grande. Veja o Haiti. No Haiti, não só os negros se livraram da escravidão e do colonialismo pela violência, como eles acabaram com todos os brancos do Haiti. No Brasil, por exemplo, que muita gente acha que a abolição da escravidão foi uma dádiva, não sei, a princesa Isabel acordou um dia, viu que o sol estava bonito, azul, né, o céu azul, nuvens, passarinhos cantando, falou, hoje eu vou libertar os escravos. Né? Muita gente de esquerda acha que é assim, porque fala assim, foi uma dádiva, não é verdade. Né? A Lei Áurea, chamada Lei Áurea, ela foi aprovada porque o contingente maior dos escravos que estava no interior do estado de São Paulo, naquele momento, promoveu um levante generalizado de escravos. Isso porque que já vinha sendo preparado por uma série de outros levantes menores. Né? Antes da Lei Áurea, o período imediatamente anterior à Lei Áurea, não só viu enormes manifestações populares, que no Brasil não vira nada, né? Como a gente já viu bem. Teve manifestações gigantescas no Rio de Janeiro pela abolição. Gigantescas. Promovidas pela burguesia. Aí os latifundiários no governo, que nem o governo Temer, né? Falou, tudo bem, manifestem-se aí. Mas a hora que o pessoal se armou, começou a matar fazendeiro, queimar fazenda, né? E isso daí aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, em vários estados do país. E isso daí acabou resultando num levante generalizado, aí eles decidiram mudar a lei. A lei é uma expressão escrita num papel e concordada entre partes de uma determinada relação de forças. Né? A lei é assim, se eu chegar para alguém com um revólver e falar, vamos assinar uma lei aqui que eu não mato você, mas você vai me dar todo o seu dinheiro,
É a lei. Assim é a lei. A lei, a base da lei é a força. Quem pode mais, chora menos. Nos Estados Unidos, a pessoa que contestou falou que foi a guerra civil dos brancos contra os negros, dos brancos não, do norte contra o sul, que libertou os escravos. Isso é verdade, né? Mas o que ele não sabe é, primeiro, que essa situação havia se transformado já no sul numa situação insustentável, que os negros se revoltaram, que enfraqueceu bastante o sul, que era considerado militarmente mais forte do que o norte. Principais generais norte-americanos estavam todos no sul do país, né? E após a Guerra Civil, né, que foi uma guerra civil de características revolucionárias, para que os brancos continuassem evoluindo, eles tiveram que pegar em armas inúmeras vezes nos Estados Unidos. Inclusive o negócio não vai dar para explicar aqui, mas valeria a pena fazer uma palestra em outro momento. A luta pelos direitos civis, o pessoal fala assim, não, tinha o Martin Luther King que era pacifista. Ele era pacifista porque antes dele partir para essa lei para a luta pacifista, uma boa parte dos negros já tinha ingressado, inclusive, na luta armada. E quando ele foi assassinado, né, uma boa parte do movimento dele foi para a luta armada. Poder Negro, Panteras Negras e outros. O pessoal que não conhece a opressão de perto, eles acham que tudo pode se resolver na conversa. Na realidade é assim, quem acha que tudo pode resolver na conversa é um cidadão que nunca foi tentar convencer um PM que está tentando fazer um negócio de que ele não tem que fazer aquilo. Essa única experiência já acabaria com toda essa ilusão.